começando mais um episódio do People Tech, o nosso podcast para lideranças de RH e principalmente lideranças que têm times de tecnologia. Estou aqui com uma pessoa fofa, maravilhosa, que eu conheci recentemente, mas que já guarda um carinho porque ela faz um trabalho incrível na Vital. Então, estou aqui com a Aline. A Aline é coordenadora de seleção e atração de talentos na Vital. E nós vamos conversar hoje especificamente sobre algo que é uma dor para muitos times de RH, muitas áreas de RH, que é quando é que eu começo a ter indicadores, quais são os principais indicadores, como é que eu calculo esses indicadores e, principalmente, como é que eu uso esses números, esses dados, esses indicadores para melhorar os meus processos e tomar decisões mais estratégicas no meu dia. Então, Aline, só tenho a agradecer por você ter aceito o convite. Sei que vai ser um papo super enriquecedor e vamos que vamos. Conta aí sua história, que eu tô doida para saber um pouquinho sobre você. Boa, Karen, muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O convite foi muito bem quisto. Eu adorei ser chamada para conversar com vocês sobre alguns temas que eu gosto muito. Antes de trabalhar com RH, eu era da tecnologia, eu era desenvolvedora, designer, e em todo o percurso, né, de autodescoberta, eu entendi que eu queria trabalhar mais com gente do que com código e acabei me envolvendo com iniciativas nessa linha e um dia decidi fazer psicologia e seguir de vez esse mundo, mas meu pezinho sempre estava ligado à tecnologia de alguma forma, então eu nunca consegui desvincular uma coisa da outra. Para mim, hoje tudo respira tecnologia e não é diferente com gestão de pessoas, então eu não consigo desassociar as coisas. Então, hoje, além de psicóloga, eu faço mestrado em engenharia de computação, estou terminando, já estou em fase de defesa agora, então eu junto Eita! a fase final, justamente. E a ideia do meu mestrado é justamente estudar o tema do turnover. Então, a gente tem usado algumas metodologias para entender o turnover e acho que é o indicador que hoje mais impacta muitas empresas, principalmente quando a gente tem profissionais da área de tecnologia. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre um pouco do que estou aprendendo, do que eu estou descobrindo e do que a gente pode aprender juntos também sobre como prevenir e remediar também os impactos do turnover nessa área, no geral, mas principalmente na área de TI. Muito bem. Tá numa fase difícil, hein? Essa fase Sofrido. final é sofrida. Também já Uhum. passei por ela e é sofrida, mas vale a pena. Mas Vai. vai emendar no doutorado ou não? Vai dar uma respirada. Acho que eu vou dar uma respiradinha para voltar depois. Acho bom. Eu emendei no doutorado, não recomendo para ninguém. Quase que eu enlouqueço. Acho ótimo uma folga entre os dois. A sanidade entra à Por prova, mais né? que Por você favor. ame o tema, Ah, por mais que você ame o tema, eu sugiro uma folga. é melhor, melhor. É Senão a bem- sanidade não fica muito Não boa. fica, não fica, não fica, não fica. Aline, me conta uma coisa. Hoje você trabalha com atração e retenção, né? Uhum. Como é que você tem visto esse momento de atração, né? A gente está num momento meio atípico. Uhum, totalmente atípico. Acho que já não era fácil atrair pessoas e reter pessoas para a tecnologia. Acho que depois da pandemia tudo se tornou ganhou um nível adicional, né, de complexidade. Então, depois da pandemia a gente Sim, entendeu prioridades diferentes que os profissionais começaram a trazer, questões que se tornaram mais importantes do que antigamente eram. Antes a gente falava muito de salário e que tecnologia estava uma bolha de remuneração bem fora da curva e que isso é que pesava na sim, decisão e na mobilidade dos profissionais. Hoje já entende que isso é importante também, mas que outras coisas acabaram sendo priorizadas, como, por exemplo, a flexibilidade que a gente aprendeu a lidar na pandemia, e não necessariamente só do modelo remoto, mas flexibilidade de horário, flexibilidade de dress code, de autonomia para dar ideias, tudo que é flexível e que faz com que esses profissionais ganhem autonomia e possam inovar, com certeza chama bastante atenção. Então, eu acho que é um ambiente que já é atípico e que agora está só complexificando cada vez mais, né? simplesmente os profissionais, as pessoas estão desejando mais coisas, o que é natural, né? Eu acho que a gente, durante a pandemia, refletiu muito. Teve Uhum, tempo para refletir sobre as nossas vidas. Eu acho que a gente vivia, tô falando por mim, inclusive, a gente vivia ali muito em função do trabalho e a gente descobriu que dava para fazer um monte de outras coisas também, né, de uhum, forma equilibrada. E aí agora as empresas vão ter que aprender a lidar com isso, uhum. né, com esses novos sonhos Sim. ali.
Muito bom. E você vê alguma diferença, né? Você falou bastante dessa questão da remuneração, da flexibilidade, desse momento atípico, né? Você vê alguma diferença, por exemplo, eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas têm dito assim, hoje eu procurava antes profissionais, hoje eu tenho profissionais que me procuram. Uhum. Eu acho que Você isso depende muito. tem vivenciado isso também? Depende um pouco da área. Existem áreas que estão um pouco mais aquecidas, outras menos. A gente sabe que áreas como, por exemplo, inteligência artificial, dados, estão super aquecidas e ainda há muita demanda e talvez menos profissionais do que a gente gostaria de ter no mercado. E isso torna Sim, tudo muito mais difícil para quem está recrutando. A gente precisa de um argumento muito mais sólido para trazer a pessoa de onde ela está, algo que brilhe o olho de fato para trazer para a empresa. Mas tem alguns segmentos que estão um pouco mais estáveis. Eu acho que conforme a gente vai entendendo esse movimento do mercado, o que é que está em alta, a gente também vai entendendo quais os cargos que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, redobrar um pouquinho mais a atratividade. E conforme também a complexidade e a senioridade, também a gente vai entendendo essa dificuldade de encontrar, já que profissionais mais júniores têm maior quantidade no mercado, então a gente consegue, sim. às vezes, ter um pouco mais de flexibilidade para trazê-los, mas os profissionais mais sêniores já pedem algumas coisas um pouco diferentes. Mas ainda assim, a gente tem que começar a atrair bem e reter bem desde os profissionais em início de carreira, para que eles façam realmente uma carreira longa na empresa e construam coisas legais. Sim, sim, sim. O preço de um turnover ele é altíssimo, né? Se a Exato. gente for colocar na ponta do lápis para a empresa, não é o preço da rescisão. Não é. É o Alguns cálculos. preço de tudo, né? Do tempo que ficou, de todo o investimento, todos os treinamentos, todas as reuniões, todo o conhecimento adquirido, né? Então, é um preço alto. Com certeza, alguns estudos sugerem que pode passar de 200% do salário anual da pessoa, o custo de saída Sério? voluntária. Então, é um custo extremamente alto e esse custo não reverbera só em tempo de ausência de alguém na posição, mas em impacto no clima, impacto na entrega do projeto. Às vezes, a pessoa está alocada num projeto que vai ser impactado, vai atrasar de alguma forma. Nas pessoas que começam a considerar a saída também da empresa, porque gera um efeito bola de neve. Então, tudo isso a gente Sim, sim, simplifica sim. muito nesse número, mais ou menos 210% quando é um cargo altamente especializado. Claro que algum cargo com um pouco mais de simplicidade, mais fácil de achar no mercado, a gente tem um pouco menos de custo, mas ainda assim impacta muito, é uma coisa que a gente tem que estar sempre prevenindo Muito. pela saúde do negócio. E você fala em prevenir. Como é que a gente faz essa questão de prever o turnover? Eu sei que é o seu trabalho, você está aí há uns 2 anos, pelo menos, no mestrado, com isso rodando na sua cabeça, e você, com certeza, com várias tabelas, vários sistemas de estimulação para fazer Uhum. essa previsão, né, de alguma forma. Como é que você vê isso? Dá para prever? Como é que funciona? Conta aí tudo para mim, pelo amor de Deus, que eu já fiquei super curiosa, Ah, porque eu sei, aqui a gente faz muita coisa high touch, aham. inclusive, né? A gente com os profissionais, sempre conversando com os clientes e tal. E eu acho que é muito legal ouvir esse outro lado, né? Dos números, das ferramentas, né? E com certeza você tem muita coisa para contar aí. Com certeza. A gente tem como prevenir e prever o turnover de diversas formas. Acho que uma das fontes mais legais de a gente trabalhar isso são os dados que já existem na empresa, usar a própria inteligência artificial para ler esses números e mapear aquilo que de fato é um risco. E é muito arriscado a gente entender uma ferramenta que sirva para qualquer situação, porque cada empresa tem um mundo muito diferente. Tem empresas que têm equipes Sim. 100% remotas, tem empresas que têm equipe parcialmente presencial, outra que está em um formato de escritório diferente, em configurações de horário, de liderança diferentes, isso impacta muito no que de fato influencia no turnover. O que é sempre recomendado? Olhe para os dados, use a IA para mapear de fato no histórico da empresa, o que é que de fato influenciou as pessoas a saírem, isso nas entrevistas de desligamento, na quantidade de atestados que existe, porque as pessoas cansadas, sobrecarregadas Colocam acabam mais tendo. atestados. Exatamente. As pessoas que estão em burnout, elas têm maior tendência a sair porque elas estão insatisfeitas, estão desgastadas com o trabalho. E se qualquer outro fator que mostre insatisfação, excesso de hora extras pode dar um alerta para a gente também, porque as pessoas podem estar trabalhando muito mais do que deviam, às vezes sem tanta eficiência, sem tanto reconhecimento. Então, nenhum desses dados fala que a pessoa está com risco de sair, mas
o conjunto do todo e lendo através do histórico da empresa. E tem fatores que são muito sutis e muito sensíveis que influenciam também com a própria questão da diversidade. Existem pessoas que não se reconhecem nas equipes onde estão porque não se sentem representadas de alguma forma, e de alguma forma isso minimiza a sensação de satisfação e de pertencimento que elas têm nas empresas. Isso serve para qualquer grupo minorizado, qualquer característica Sim, pessoal. E tem alguns outros elementos que a gente tem que começar a entender, né? Do momento da vida das pessoas, dos fatos que ocorreram mais recentemente, das movimentações que fizeram na empresa. Então, o que se deve fazer é sempre olhar para os dados, uma leitura muito boa, não só objetiva, mas uma leitura também mais sensível de entender o que está por trás disso. A IA, acho que ela fornece muito o subsídio objetivo, né? Isso aqui é que a IA está dizendo, mas o time que está próximo da equipe, que está próximo da gestão, vai saber interpretar esses dados nas nuances que estão por trás, as camadas que estão ali por trás que vão dar maior visibilidade. Mas, assim, se a gente for elencar fatores que influenciam, assim, a lista é gigante e talvez até surpreenda, né? Fatores demográficos, fatores sociais, fatores econômicos influenciam muito no turnover. Mas olhar para os dados sempre muito dá uma base legal. muito sólida. E uma coisa que você falou que eu curto muito é essa junção, né, de dados e pessoas, né? Então, assim, não só estamos falando de dados. Sim, precisamos dos dados e vamos partir deles, mas significa conversar com as pessoas, significa conversar com as lideranças, significa aprofundar os contextos para entender por que que aquela equipe está fazendo tanta hora extra, né? Se Uhum. não dá para fazer um pouco diferente. Por que que aquele time tem mais pessoas com burnout, o outro time não tem, né? Então, sair fazendo uma análise muito qualitativa dos cenários. É isso. Né? Como você falou, não tem um cenário igual, cada time é um time, mudou, saiu uma pessoa, é um time novo. Uhum. Entrou uma pessoa, outro time novo. Exato. Né? Exato. Então, é tudo muito fluido e tudo muito orgânico. Né? Tudo muda o tempo todo. Uhum. Mas olha, pessoal, tem uma lista grande aí de coisas para vocês medirem. Mas se tiver que começar, o que que você indica assim? Vamos supor, o RH não tem, ele mede o turnover básico, Uhum. né? Então ele sabe somente quantas pessoas saíram Uhum. voluntariamente, por Uhum. mês, por ano, tal. O que mais seria interessante assim as pessoas começarem, as áreas começarem a medir? Certo. Acho que um ponto que às vezes a gente peca muito é de olhar mais a fundo as entrevistas de desligamento, muito mais do que os números, assim, objetivos de quanto saíram e quando saíram, mas olhar o que é que essas entrevistas trazem, tá? Acho que elas vão dar uma base, um cenário muito bom para interpretar os dados, por mais que a empresa não tenha uma ferramenta robusta, um time de IA para analisar, mas pegar os simples dados que vêm. O que é que ele motivou a sair, o que é que ele motivaria a ficar, se você consideraria voltar para a empresa, se você recomendaria ou não a companhia para outras pessoas e outros fatores assim que vão te dar todo esse pano de fundo. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer o básico muito bem feito, que é, primeiro, claro, garantir que as pessoas estejam bem na empresa, garantir que as pessoas estejam sendo Uhum. valorizadas, etc. Mas quando ocorrer o desligamento, a gente aproveitar como uma oportunidade de aprendizado e, claro, já pegar esses dados para gerar ações de fato. Então, se você está sentindo que as pessoas estão saindo por uma remuneração que não está compatível com o mercado, fazer todo um estudo de salários, de adequação, se as pessoas estão relatando, por exemplo, dificuldade com a liderança, trabalhar esse fator da liderança também com todas as pessoas em cargos de gestão. Então, acho que o básico, ele já nos dá uma base muito grande. Quando a gente fala de ferramentas mais avançadas ligadas à IA, por exemplo, é somente para que esse básico ele seja feito de forma mais rápida, a gente consiga extrair dados mais rapidamente e ter um histórico daquilo. Mas não Sim. necessariamente é o único caminho, ou você não ter acesso a esse tipo de plataforma vai te limitar do que você pode fazer, sabe? Às vezes é um simples formulário que você passa para entender a satisfação, o bem-estar das pessoas na empresa, já começa a te dar alguns subsídios para entender se há algum risco, se há alguma coisa que você não está mapeando. Então, existe um papel, né, do business partner de RH que é dar essa visibilidade, acho que dá uma proximidade maior dos times e pode, com certeza, ser um parceiro estratégico muito importante falando de turnover e qualquer outro indicador de pessoas, né? É uma coisa que você falou também que eu acho super importante são as entrevistas de desligamento, né? Uhum. E aí eu penso muito na jornada das pessoas, né? Ela é uma jornada que começa ali na alteração,
e termina na, na entrevista de desligamento, que pode ser feita por um formulário, mas aí tem uma linguagem legal, tem uma linguagem que ainda carrega a cultura da empresa, é muito importante, né? Que deixa a pessoa confortável em responder. Algumas empresas fazem essa entrevista high touch, né? Sentando e conversando com a pessoa, porque faz parte da cultura conversar. Mas, assim, o importante é realmente encontrar o seu formato, Uhum, né? Que você consiga coletar essas informações de maneira verídica, né? Que a pessoa se sinta confortável em contar, com né? certeza. Qual é, ela está indo por qual salário, ela não toparia voltar, ela não indica por quê, né? Gente, isso é o básico. Exato, exato. A experiência É o do feijão com colaborador. arroz, para a Exato. gente voltar e ver, tá? Então, olha, nossa remuneração não está compatível com o mercado, a gente está tendo problemas de liderança, poxa, o nosso pacote de benefícios não está agradável Uhum, para um determinado grupo, ou então, poxa, a gente está fazendo super bem, que acontece isso também, né? A pessoa ama a empresa, mas pintou uma oportunidade fora do Brasil e ela não quer perder. uhum, Aí exatamente. você, né? Tô fazendo tudo certo, tá tudo lindo. Ok, a gente não quer perder, mas acontece, né? Aqui acontece muito, a pessoa vai e volta. Então ela Uhum, vai, depois ela volta, né? Então eu acho muito importante isso, né? Das pequenas pesquisas, da entrevista, não tipo a entrevista do primeiro mês, a conversa do primeiro mês, como é que tá sendo seu primeiro mês, né? Essa entrevista de desligamento. E uma coisa também que me preocupa, mudando um pouquinho, é o equilíbrio entre coletas de dados, né? sim, com certeza. Porque às vezes eu sinto que a gente tende a querer coletar tudo. E aí a gente cai naquele contexto daqueles formulários, às vezes, gigantes, que a pessoa começa a preencher e do meio para o final ela está marcando a mesma coisa, que ela não está nem lendo, né? Então eu sempre digo, quebre as suas pesquisas, né? Hoje você manda 5 perguntinhas, coisas bem simples para serem marcadas. Daqui a um tempo você está tentando entender um outro movimento, um outro dado, porque senão fica uma loucura. A gente cansa de responder pergunta. Exato. E às Se vezes. for aberta, então, É, e aí você cria experiência ruim, ninguém mais vai responder. Já recebe o e-mail da RH e diz assim, ah, não, gente, nem vou abrir. Vou facilitar o link com 20 perguntas para eu responder. exato, exato. Acho que uma coisa que a gente esquece muito, que não só o turnover, mas qualquer tema de gestão de pessoas, não é responsabilidade de uma área de gestão de pessoas. É responsabilidade Sim. de todos os envolvidos na empresa e o tema não acaba ficando localizado em uma sub-área. Por exemplo, o turnover, ele não é uma responsabilidade somente de DHO, ou só de atração, ou todos os sistemas passam por várias áreas porque é uma experiência contínua. A pessoa tem que passar por uma boa experiência quando é abordada, atraída, contratada, toda a parte de treinamento, desenvolvimento, o histórico da pessoa, inclusive o offboarding também. Porque tudo isso influencia não só o turnover daquela pessoa, mas de outras pessoas também, a experiência De como um outras todo. pessoas também. E quando a gente vive numa caça por dados o tempo todo, formulários gigantes e dados às vezes que não têm utilidade, a gente sobrecarrega as pessoas com uma experiência que não é legal. Parece só que a empresa está pedindo só de você e não está trazendo devolutiva. Então é muito mais efetivo fazer pesquisas pontuais, pesquisas curtas, e que tenham uma resolutividade, de fato gerem alguma coisa. Então, você identificou um ponto, rapidamente executar alguma coisa, ter algum verbo e agir para aquilo, não só ficar mapeando, quando tiver orçamento, quando no ano que vem conseguir falar com alguém para conseguir fazer. Não, fazer coisas simples, de forma contínua e um acompanhamento que não seja tão seco, sabe? Tão impessoal. Acho que os formulários, por Sim. exemplo, pesquisa de clima, eles têm seu valor, mas tem momentos e fatores que a gente precisa de um contato mais humano e menos objetivo, frio, como esse de formulário que a gente está falando aqui. Não, e isso é bem interessante porque as pesquisas muito grandes, elas também geram tempo de análise imenso, né? Então, as pessoas, às vezes, quando recebem a devolutiva, elas já nem lembram mais que responderam aquilo um tempo atrás, Uhum, exato. né? E hoje
é tudo muito imediato, né? As empresas precisam resolver os seus problemas e precisam dar respostas com mais celeridade, né? Então, focar em pesquisas curtinhas que você consegue em uma semana, 2, 3 no máximo, já gerar uma devolutiva legal, né? Sei lá, mandar um vídeo para a galera explicando qual foi o resultado, o que é que vai ser feito com aquilo, né? Tem uma série de coisas legais que dá para fazer, né? E com esses números. Com certeza. E com coisas divertidas, né? Então aqui a gente faz umas coisinhas com os emojis, assim, tem 3 emojis, e pronto. E de vez em quando a gente pergunta como é que como esta semana te tratou, para mudar um pouco a pergunta, Uhum. né? Então, são coisas que a gente vai mudando e é muito importante, a cultura da empresa tá muito presente nesses dados e nessas Isso, pesquisas. o tempo todo. Mas me conte mais. Você já me falou dos números importantes. E aí, você já me disse também de toda essa crise do turnover, né? E aí eu queria saber, a gente com esses dados, como é que a gente vai resolvendo, né? Cases de solução de problemas reais usando esses dados. Uhum. Acho que a gente já começou a ensaiar um pouco da resposta disso, que é entender que os dados Sim. eles trazem já insumos, né? A gente tem que ter uma análise muito crítica para entender os dados, não só como algo estático, mas como uma fotografia do momento que diz para onde a gente tem que seguir. Então, vale uma visão multidisciplinar, sempre que possível, de 4 mãos, 6, 8 mãos, para olhar esses dados e trazer os insumos baseados na análise crítica. Então, se você entendeu que as pessoas estão saindo e relatam muito a questão salarial, por exemplo, é olhar de fato essas pessoas estavam mal posicionadas de remuneração, de fato essas pessoas não tiveram reconhecimento recente, de fato a gente está tendo alguma discrepância, olhar para os dados além do que parece óbvio, olhar as outras coisas que somam para aquela visão e que dizem que aquela resposta é certa ou não, o que é que a gente pode fazer de fato. Às vezes alguém reclama de remuneração, mas a questão, né, que ela estava na senioridade errada, ou que ela estava numa área que não era aquela própria para ela, ou que ela queria, na verdade, um reconhecimento ou um desafio novo, mas para ser uma resposta objetiva e rápida trouxe aquele ponto. Então, ler os dados, fazer correlações entre os dados sempre ajuda muito, e sempre trazendo as interfaces, né? Trazer, por exemplo, o papel do business partner junto com a gestão, junto com os outros atores do processo, de como essas pessoas falam sobre aquele caso, falam sobre aqueles dados, né, com olhares diferentes. Então, soma muito. Falando do turnover, por exemplo, a gestão imediata tem uma visão muito diferente do que o business partner tem e muito diferente do que qualquer outro setor tem. E essas visões vão se complementar para agregar uma solução mais adequada. Então, quanto mais dados objetivos e visões, bagagens, né, pessoas diferentes a gente tiver para complementar essa análise crítica, com certeza a gente vai ter soluções reais e muito mais ricas. E aí, né, Vital, como é que vocês fazem? Vocês têm tipo um comitê, vocês se reúnem com frequência para olhar esses dados? Como é que vocês fazem isso? Como qualquer Vocês dado, fazem tipo relatório e apresentam? uhum. Como qualquer dado, a gente olha com muita frequência, dados assim de pessoas. A gente sempre tenta trazer os dashboards, que são dados atualizados automaticamente, em tempo real, que aí a gente não precisa fazer tanto trabalho manual. Acho que a Sim, tendência sim. das automatizações e ganho de eficiência essas tendências são muito fortes aqui dentro. A gente tem ganhado isso para todas as áreas, não só tecnologia, não só RH. Então, é uma rotina de acompanhamento. E o papel central de tudo isso são dos business partners aqui. Nosso time de BPs atua muito fortemente, ligando todas as sub-áreas do RH, mas dando vida a esses dados. Então, é uma rotina. Tem umas rotinas formais de uma vez no mês, uma vez em determinados períodos, a gente olhar, mas no dia a dia esses dados estão presentes em todas as discussões. Ao levantar alguma pauta, a gente sempre está trazendo esses dados de novo, porque eles vão nos guiando vão nos ajudando a afiar também essa análise crítica. Pergunta, sobre essa questão do prevenir, ok, mas o prever, vocês conseguem, por exemplo, imagino que sim, por exemplo, que é uma das coisas que, por exemplo, a gente sabe que X% do time técnico fica em torno de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, né? Uhum. E vocês fazem ações, por exemplo, com essas pessoas? Tá, as pessoas estão chegando, completando o ano,
Então, aquelas que já estão pensando ali em mudar de time, mudar de carreira, já estão atrás de um desafio novo, chutando aqui. Uhum. Sim, a gente tem evoluído cada vez mais nesse ponto, mas ganhar uma visão de predição, de visão para o futuro realmente é muito importante para a gente fazer desde já o trabalho bem feito que vai nos prevenir disso. Então, é o mesmo formato que eu falei anteriormente. Olha para os dados e os dados vão te trazer tendências. A gente tem muitas essas ferramentas de IA nos ajudando nisso, mas eles sempre vão apontar para uma direção. Um determinado time, por exemplo, de desenvolvimento que trabalha presencial em São Paulo. Qual é a tendência deles? O que é que tem acontecido? O que é que tem incomodado? O que é que está aparecendo nas pesquisas de clima? E como é que a gente pode ir mapeando essa oscilação com o tempo e trabalhando esse tema? Então, é sempre olhando para os dados e entendendo como é que eles vão evoluindo com o tempo. Então, com a IA fica mais fácil, mas um Excel já ajuda, uma ferramenta básica já ajuda, já vai olhando Sim. pro histórico da coisa, sabe? Então, a gente tem que cada vez Vocês mais usam ganhar da rapidez. ferramentas próprias aí na Isso, Vital. isso, ferramentas próprias. Nosso time de TI dá muito suporte para todas as ideias que a gente tem aqui de transformação digital e ajudam muito a gente desenhar algo bem próprio para nossa realidade, já considerando isso, né? Que turnover nem nada E relativo a gente é igual. vocês chegaram a testar ferramentas? Estamos nesse passo agora, estamos nesse momento. De testar ferramentas, né? Uhum. A gente costuma testar muitas ferramentas aqui, mas tem muita coisa desenvolvida pelo nosso time próprio também. Sim, sim, com certeza. A gente tem feito vários testes de sistemas próprios, falando desse tema do turnover, tá? De outros temas, a gente já tem, tem muito mais coisas a explorar, que se for falar de todos os temas que a gente acaba trabalhando aqui, as ferramentas, a gente vai ter vários podcasts por aqui. Mas no tema do turnover, a gente tá ensaiando, vendo qual modelo que tá mais funcionando, trazendo as BPs para junto para ver o que tá validado, o que não tá, e sempre colocando em prática o que os dados estão dizendo pra gente que vai nos ajudar de fato, a manter as pessoas felizes na empresa. Não só manter por manter, mas manter satisfeitas. Sim, claro. No final, é o que eu sempre digo, alinhamento de propósito. Não adianta ficar por ficar. Tem que Uhum, ficar bem, feliz, produtiva, né? E que o trabalho seja realizador, né, para essa pessoa. Aí eu tenho uma pergunta, porque vira e mexe, eu acabo caindo em algumas discussões aí no LinkedIn e tal, principalmente no LinkedIn, sobre como é que é feito esse cálculo de turnover. Tem milhões de artigos ensinando a fazer, né? Na hora do vamos ver, você tem que escolher o uhum, caminho que você vai seguir. Não tem um único modelo. Como é que vocês calculam aí? Vocês calculam mensal, vocês calculam anual? É em cima da base? É uhum, por time, por exemplo? Vocês têm um turnover total da empresa por time? Como é uhum, que vocês têm? Porque tem time de 5 pessoas, de 3 pessoas, de 50 pessoas, uhum. né? Se Sim, sai uma pessoa de um time de 3, já era. Se sai uma pessoa de um time de 50, né, o impacto é bem menor. sim, com certeza. A gente tem que ter uma visão macro, primeiro de tudo, né? De entender no geral quanto a gente tem mantido de pessoas na empresa dentro de um ano. A gente faz essa visão completa de um ano, mas aí tem vários filtros e fragmentos que ajudam a gente a olhar o detalhe da coisa, o detalhe granular de fato, né? Dentro daquele time, como é que tá, dentro daquele período de tempo, como é que tá, a gente vai acompanhando no detalhe. O macro ajuda muito a dar essa fotografia geral, mas existem marcadores que a gente precisa olhar no detalhe. Tem regionais ou áreas, enfim, profissões que acabam tendo detalhes diferentes. A gente precisa diagnosticar e trabalhar especificamente aquilo. Se você entende, por exemplo, que dentro da equipe de 3 saiu 2 pessoas, é um impacto gigantesco, assim. Isso Risco. Acabou o não, time. acabou o time, não é um time, mas agora é uma pessoa só. Então, É o eu com time, certeza. como eu costumo dizer. Exato, exato. Então a gente tem que olhar cada um desses detalhes. Os dados grandes importam, mas o detalhe também é importante olhar recorte por gênero, por área, por geografia, enfim, tudo que tem influenciado o turnover desse histórico. Muito bom. E o que acho legal, não sei se você concorda com isso, que a gente não precisa fazer tudo de hoje para amanhã, né? A gente pode ir ampliando essa análise, mas eu acho que o grande desafio aí é como começar, e começar pelas coisas maiores. Uhum, com certeza. Como, se você não tem nada, calcule o turnover anual. Se você Uhum, não tem nada, olhe
e crie no Excel, né, o resultado, identifique padrões de resultado nas suas entrevistas de desligamento. Exatamente, exatamente. É o básico bem feito, assim. Se você não sabe fazer o básico, possivelmente uma ferramenta mais complexa só vai lhe atrapalhar. Então comece a olhar de Sim, fato o sim, mínimo necessário. Vai fazendo aos pouquinhos. As pessoas às vezes olham para o turnover e pensam, mas para reter as pessoas eu vou ter que fazer uma revisão geral de cargos, salários e faixas salariais, mudar o salário de todo mundo da companhia. Não, não necessariamente. Você pode começar com uma coisa muito simples, alguma ação de clima naquela equipe específica que está sofrendo mais, ou falar, criar uma rotina de one-on-one da gestão com a pessoa, coisas simples que às vezes não geram custo para a empresa e que tem um impacto imediato muito maior e um esforço muito mais baixo. Então, às vezes a gente se assusta um pouquinho com o tema, se assusta um pouquinho com as coisas possíveis de fazer, mas quebrar as grandes ações em pequenas é super eficaz e às vezes até mais eficaz. Não, não, perfeito essa sua fala. Eu acho que retenção hoje é o grande problema, Uhum. né, para todos nós que trabalhamos com times de tecnologia. E eu super concordo com você. A gente precisa começar a fazer o nosso feijão com arroz bem feito, né? Então, aproveitar as entrevistas de alinhamento, as reclamações, o que as lideranças trazem, o que as pessoas trazem para o RH, mapear essas coisas de forma simples no Excel bom da vida, né? E eu vejo muita gente já buscando a consultoria, já buscando a ferramenta e que não encaixa perfeitamente, né? Sei lá, nesses meus 20 anos como gestora, eu acho que eu nunca, sei lá, 25, eu acho, eu nunca tive uma ferramenta que eu não tivesse que ter uma planilha para complementar, Uhum. né? Porque a minha realidade não era da ferramenta, Uhum. né? A não ser Sim. que você desenvolva dentro de casa, e aí você também lida com, ou desenvolveu com um pouco mais de lentidão, que faz parte. Mas uma coisa legal que você falou também, que eu acho importante, é focar no problema e não na solução. Uhum. Então, usar as ferramentas para descobrir o real problema. Então, meu turnover, o real problema qual é? É insatisfação com remuneração, com benefício, falta de diversidade, porque não tem flexibilidade, porque a cultura não é legal, Uhum. né? Porque não me sinto acolhido, seja lá, né? Porque o brinde de final de ano eu não gostei Sim. e não quero, né? A gente está lidando com pessoas, e pessoas é isso, né? Então, com isso em mãos, é que você vai começar a pensar nesse pedaço de jornada. Exato. Não precisa fazer tudo de novo. É. E na É um dúvida, pedaço de jornada. os velhos bentes ajudam bastante. Conversa com alguém que está fazendo alguma coisa, tá sem Muito. ideia. Tem muita coisa legal na internet, ChatGPT da vida, você joga lá pedindo Sim, informação, ele vai oh, ajudando adoro. você, Colega dando de uma trabalho. conversa. Exatamente, conversa com tem podcasts falando aqui aqui junto com a gente, tem pessoas que a gente É, conhece, vai olhando os casos, tem muita ideia boa que a gente pode é. adaptar, baixo custo, que tem alta efetividade. Então é focar muito no e como resolver a coisa e não como a coisa está me De forma atrapalhando hoje. criativa, de forma rápida. Né? Uhum. Eu falo muito do imediatismo, né? Eu acho que a gente vive, nós, gestores, vivemos com o imediatismo das nossas pessoas, né? Tudo precisa ser resolvido muito rápido. E Uhum. aí a gente precisa ter muita criatividade também, Uhum. né? Para resolver. Olha, maravilhoso, dava para ficar uma hora mais aqui falando de turnover e outros dados. Mas me conte uma coisa, seu mestrado, sai quando aí para a gente assistir essa defesa? Se tudo der certo, dezembro, a gente está saindo Ah, aí. tem tempo. Tem pouquíssimo, mas tem. Mas vai dar tudo certo. Vai sim. Mas foi um prazer contar um pouquinho sobre minha visão, o que eu tenho aprendido, porque tem muita coisa para aprender. Esse mundo, assim, todo dia você descobre uma coisa diferente, então nunca ninguém vai ser especializado nesse tema a ponto de não saber de nada. Nunca, assim, de fato. Então foi Eu um acho que prazer essa é a compartilhar um beleza do pouquinho. mundo, viu? Uhum. Eu sempre paro para pensar e penso assim, olha, às vezes a gente fica tão preocupado com o propósito e tudo, mas de repente o propósito da gente é descobrir que todo dia tem uma coisa nova para a gente aprender. Aprendi demais com você hoje, foi ótimo.
Espero que a gente tenha novas milhões de conversas sobre indicadores e outros temas, né? Vamos ter que tomar um vinho juntas aí, ou uma cerveja. Tomo cerveja com você, né? Já que você é cearense, não gosta de calor, então tem que ser uma cerveja geladinha, né? De repente a gente traz nossas gatas, temos 3 gatas, né? 2 minhas, uma sua, tudo aqui passando em cima da mesa, vai ser ultra divertido. E no final das contas, me conta aí uma dica aí de vida, de livro, porque a gente já Ah, contou tudo de Turnover, né? Por onde começar a calcular, né? O que olhar, focar lá nas entrevistas de desligamento, que são tão importantes e às vezes tão negligenciadas, né? Quantas vão para a gaveta, infelizmente. sim, sim. Talvez não tenha uma conexão tão direta com o tema, mas acho que um livro que eu sempre vou recomendar para todo mundo Eu já vou anotar. é, Adoro livros. Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro, assim, é um livro que mudou muito minha visão enquanto profissional. Acho que casa um pouco do que a gente falou de focar. A gente foca muito no problema, um pouco na solução, e esse livro ele ajuda a gente a entender justamente quais são as coisas nas quais eu sou muito boa a fazer, nas coisas que eu posso realmente me empenhar e fazer o resultado ser totalmente diferente da curva. A gente foca tanto naquilo que a gente precisa desenvolver que não trabalha aquilo que já é bom e que está dando um bom Já- resultado. Isso. E acho que é um time que sabe do que é bom, que desenvolve seus pontos fortes, tem uma autoestima profissional mais sólida, tem mais vontade de ficar, se tornar mais satisfeito também com o que faz. Então, acho que para tudo relativo a gente, esse livro ajuda muito. E vai ser, é meu livro de cabeceira. Eu tenho uma grande dificuldade de ler livros muito técnicos, às vezes até por TDAH também, mas esse livro roubou minha atenção, já li É 10 sério que você vezes. tem TDAH? Tenho. Eita! E aí, Já como li é que uma. você lida com isso? Muito, Hoje em dia, muito. hoje em dia já tem um monte de técnica. Já Isso. está organizado. Autogestão. Exato, autogestão você vai ganhando com o tempo, mas sempre com acompanhamentos profissionais e tudo mais para dar suporte. Mas assim, o autoconhecimento justamente ajuda muito você a entender o que funciona, o que não funciona para você e se adaptando, você vai aprendendo. Na vida adulta acaba se estabilizando um pouquinho mais quando você é criança, com certeza é mais desafiador. Mas assim, esse livro ainda assim me roubou a atenção e já me fez lê-lo umas 10 vezes. E é legal porque ele faz É, até um teste de que fato bom. para você entender quais são esses pontos fortes, dar plano de ação para você executá-los, enfim, isso Ó, dá mais concretude para as coisas. você me trouxe um livro que eu não li ainda. Eu sou uma leitora voraz. Eu lerei, contarei para você se eu gostei ou não. Combinado, então, fico É, feliz. apesar de eu estar numa fase que eu não tenho lido muitos livros técnicos, eu tenho lido mais livros de literatura, ficção, tarará, tarará, até Uhum. para descansar a cabeça e conseguir tomar decisões melhores. Mas esse daqui já botei aqui na minha listinha. Maravilha, fico feliz de ter feito a Aline, recomendação boa. ai, não, pelo título já é bom. Você já disse que é um livro de cabeceira. Então, quando é um livro de cabeceira de alguém, geralmente algo de muito bom tem ali, né? Geralmente. Aline, eu só tenho a agradecer, o papo foi maravilhoso. A gente vai ter que marcar outro para tomar nossa cerveja. Aí a gente de repente marca uma live no Instagram ou lá no LinkedIn. Já pensou? A gente de live, Vamos, perdidas lá no LinkedIn, falando sobre tudo, né? Sem roteiro, né? conta Até que a gente comigo. tentou fazer um roteiro aqui, mas não deu certo. Mas ficou ótimo. Ficou ótimo. Obrigada mesmo, Ricardo, pelo convite. Foi uma honra, adorei o papo. Conte comigo no que Ai, precisar, tá bom? que bom. Para mim, o mais importante é isso, é a gente conseguir compartilhar conhecimento de verdade, compartilhar experiência de verdade, ajudar aí as pessoas a saírem do papel em branco, que é muito difícil, né? Às vezes a gente tem tanta ideia, lê tanta coisa, estuda tanta, mas pode dar aquele pequeno passo. Às vezes a gente precisa ouvir aquela pessoa dizer assim, tá, me diz aí como é que você fez isso, pra eu fazer também, né? Então, eu acho que esse é é o propósito desse podcast. Então tá super Ajudar convite. essas lideranças aí, mudarem a vida das pessoas, tirando boas ideias do papel, pensando, tirando insights daqui também, né? Porque de repente o que rola na Vital não vai funcionar para as outras empresas, e é isso mesmo. Mas, poxa, tem tantas outras coisas aí que podem, né, funcionar super bem, tantos insights, e é isso que a gente quer. Mudar o mundo através de boas conversas. Estamos no caminho certo. Estamos. Oh, amei.
Que venham as novas conversas, a gente mantém contato. E ó, Combinado. beijos. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.